Neymar declarou o voto dele na eleição de 2022. Que ótimo. Puta, da hora. Ótimo. Que bom. Não importa em quem ele vai votar. Não importa para mim, para quem ele declarou o voto. Na discussão do mérito, não importa. Pessoalmente, eu tenho até uma opinião. Eu acho que a candidatura que o Neymar apoia é muito ruim. Eu acho que a principal candidatura concorrente também é muito ruim. Só para acalmar eventualmente o seu coração, se você está muito preocupado em saber em quem eu vou votar e se isso contamina a minha opinião, porque as pessoas hoje estão nesse nível de paranoia. Ah, ele está emitindo essa opinião? Ah, também ele vai votar no fulano. Como você sabe? Por que eu preciso estar necessariamente preso a um candidato para emitir uma opinião? Por que eu preciso ser necessariamente de esquerda ou de direita para emitir uma opinião? E eu tenho um lado do espectro político com o qual eu me identifico mais. Mas nesse caso, na discussão desse mérito, e qual é o mérito da questão aqui? Qual é o grande tema de fundo aqui? Liberdade de expressão. Não a liberdade de expressão mequetrefe que defendem por aí, a liberdade de expressão oportunista que defendem por aí. Não é essa não, é a liberdade de fato total, irrestrita, com responsabilidade, evidentemente que com responsabilidade dentro de parâmetros, dentro das leis, mas a liberdade da figura pública, da figura anônima que venha a tornar pública a sua opinião, dizer o que pensa. E eu venho, nem pedi like, inscrição no canal, já entrei direto no assunto do vídeo, mas você já sabe que essa força é muito importante. Eu venho de anos militando no jornalismo esportivo. Comecei ali no início dos anos 2000, durante anos ouvindo de colegas de trabalho, colegas de classe, que é um absurdo o atleta de futebol não se posicionar. Que é uma vergonha a falta de engajamento político, a falta de leitura do cenário, que é um absurdo, o atleta é um alienado, o atleta só quer saber de caixa de som, fone de ouvido, tênis de marca, cordões. Essa crítica foi feita reiteradas vezes ao longo de muitos anos, por muita gente que pega o microfone na televisão, no rádio, que tem seus espaços na internet, que tem coluna em jornal. Ouvi muitas vezes e concordo, assim, em parte. Não com o julgamento preconceituoso do cordão de ouro, do fone, muito menos com a imposição para que o atleta se posicione, porque eu acho que isso não pode ser imposto. Você precisa estimular essa consciência. Poxa, é importante a figura pública se posicionar em causas humanitárias, em causas políticas, muitas vezes partidárias e tal. É legal que a pessoa mostre um nível de conscientização sobre o que se passa no próprio país, um nível de entendimento das questões sociais. Eu acho que o atleta tem um papel relevante, muitas vezes, para levantar bandeiras. Mas isso não deve ser imposto, porque se ele achar que o melhor para ele é se abster, que a condição com a qual ele se sinta mais confortável como cidadão é a condição de quem não quer entrar nesse tipo de discussão, ou porque ele não quer mesmo, ou porque ele não entende, ou porque ele não se aprofundou no assunto, porque ele tem outras prioridades, é um direito dele. Cada cidadão pauta a sua vida de acordo com os seus próprios valores e dela cuida, e não da vida alheia. Então, olha, o Neymar declarou o voto dele, puxa, que da hora. O Paulinho do Bayer Leverkusen, ontem, sábado, declarou o voto dele no candidato oposto. Puta, da hora. Sabe o que é legal? Porque hoje a gente tem liberdade de expressão. Essas pessoas estão num país, na verdade eles jogam em outro país, mas eles falam de um país, eles nasceram num país que é livre. Aqui a gente pode livremente se expressar. Aqui a gente pode declarar voto em A, B, C. Isso não é proibido. O Brasil não é uma ditadura. Que bom. Que assim seja. Se você acha, mas está sendo feita a defesa de um candidato que fez apologia à ditadura. Como é que nós vamos derrotar isso? É na urna, é no convencimento, é fazendo contraponto, mas não é pedindo para o cara se calar. Não é cerceando o direito do cara de dar essa opinião. É mostrando para ele, talvez essa candidatura que você apoia, talvez você não tenha o pleno entendimento do que ela representa, dos valores que ela defende.
Talvez você só tenha sido apresentada a você uma meia-verdade sobre essa candidatura. Dá uma olhada nisso aqui. Eu discordo por isso. Isso vale para quem o Neymar vai votar e para quem o Paulinho do Leverkusen vai votar. Também é uma candidatura cheia de contradições, de um passado com coisas muito difíceis de serem explicadas. E aí, a gente vai proibir também o cara que quer votar nele de se expressar, de pedir voto? Não, a gente vai contra-argumentar. Esse é o princípio básico da democracia. Democracia é isso. É troca de ideias. Democracia é o estado permanente de debate. É o conflito que é resolvido com mediação. É o conflito que é resolvido com diálogo, com convencimento. É muito fácil pregar democracia, o difícil é praticar. É muito fácil postar a frase de efeito, é muito fácil bater no peito e se dizer defensor da liberdade de expressão. O difícil é tolerar a liberdade de expressão de quem pensa diferente de você. Isso está sendo muito difícil no Brasil. Cada vez mais difícil. As pessoas são perseguidas, as pessoas rompem laços de amizade, as pessoas estimulam que isso seja feito pelas outras. As pessoas precisam ter um pouquinho mais de responsabilidade na hora de fazer posts, principalmente. Porque o vídeo, o áudio, é um espaço onde você se expressa com mais clareza, você tem ali a linguagem corporal, as expressões, você se faz entender, às vezes, muito melhor do que um tweet de 140, 280 caracteres. Aquilo ali é uma bomba relógio, aquilo ali tem um potencial destrutivo enorme, é uma bomba atômica, na verdade. Aquilo ali compartilhado, replicado muitas vezes, postado de maneira resumida, raivosa, sem uma reflexão mais ampla, aquilo estimula a divisão, que já é profunda na sociedade brasileira, e se acentua quando as pessoas, de maneira irresponsável, absolutamente irresponsável, pregam a discórdia, pregam a extinção do adversário, a tolerância zero com quem vota do outro lado. Isso não é ser democrático. E isso não é papel de figuras públicas que têm exposição, que têm mídia e que têm responsabilidade. E que são poderosas na repercussão daquilo que falam, dos desdobramentos daquilo que falam, daquilo que propagam. Então esse aqui é um convite à reflexão. Não concorda com o voto do Neymar? Você tem todo o direito. Não concorda com o voto do Paulinho, do Bayer Leverkusen, que vai votar no outro candidato? Você tem todo o direito. Mas você não tem direito de pregar que esses caras sejam calados. E aí um outro desdobramento disso, que eu acho que é ainda pior, assim, não é pior, mas é ainda mais infantil. Quer dizer, então, que se o Neymar vota num candidato diferente do meu, eu vou deixar de torcer para a seleção brasileira por isso? Quer dizer, então, que se... Eu usei o exemplo essa semana do Chico Buarque no Twitter, e aí alguns, muito espertamente, começaram a comparar a obra intelectual do Chico com o Neymar, porque existe esse estigma do jogador de futebol que não é letrado, que não é culto. E aí ficou muito fácil para essas pessoas rebaterem não o ponto do meu argumento, mas usando a diferença de perfis entre Chico e Neymar para desmerecer o cara que vai votar no outro candidato. Então, vamos esquecer. Vamos pegar a Anitta, que é contemporânea do Neymar, né? Que não tem uma obra tão rica como a do Chico Buarque, por exemplo, mas é uma artista que representa o Brasil mundo afora. É um sucesso absoluto de venda, de repercussão, de influência nos jovens. Sim, a Anitta é um fenômeno, é um grande fenômeno. Eu jamais vou desmerecer a Anitta porque ela rebola, porque ela dança, porque ela vota em A e B. A minha infantilidade acabou quando eu virei pré-adolescente. Ali a minha infância acabou ali. Hoje eu sou um adulto, eu tenho quase 40 anos e eu sei muito bem como qualificar as pessoas de maneira respeitosa. Então vamos pegar a Anitta e o Neymar. Então você vai deixar de ouvir uma música da Anitta porque ela vota no candidato de esquerda. Você vai deixar de torcer para a seleção brasileira porque o Neymar vota no candidato de direita. Você vai deixar de assistir um filme com Wagner Moura porque ele é um cara notoriamente de esquerda. Você vai deixar de assistir uma novela escrita pela Glória Pérez porque outro dia ela deu um like num cara que pregava o voto no candidato de direita. Gente, vocês estão loucos? Será que a gente não consegue mais separar
a pessoa física, as convicções pessoais do trabalho dela, da obra que ela deixa. Onde que a gente se perdeu no meio desse caminho, sabe? Onde que a gente deixou as coisas se contaminarem tanto? Onde a gente achou, em que momento a gente achou natural deixar de falar com a mãe, com o pai, deixar de ter um Natal em família, porque o fulano vota no Beltrano, que ele prega algo que eu não acredito. As pessoas vão deixar de se amar pelas convicções políticas diferentes? Só há um grupo de pessoas que se interessa por isso. Você sabe qual é, né? É o grupo que se beneficia disso. É o grupo que divide para somar para eles. Isso é um método já utilizado lá atrás, replicado por outros grupos e que é muito benéfico para eles, que esgaça o tecido social, que torna as relações muito mais tensas, que torna o debate mais burro, muito menos inteligente, apenas bélico. Não existe mais debate, existe guerra. Você vai ver debates políticos em canais de TV, em rádios, as pessoas só se atacam. Não tem troca de argumento, é ataque o tempo todo. Mas isso beneficia uma meia dúzia que vive dessa divisão, que precisa dessa divisão e que capitaliza em cima dessa divisão. Sejamos inteligentes, defendamos o nosso ponto, que você hoje vá à urna com um adesivo do seu candidato, com a bandeira, com a camisa da cor do seu partido. Faça isso, que você tente convencer alguém indeciso, apresentando a ideia que você acha melhor para o país. Faça isso, mas lembre-se que tem um irmão seu que com certeza quer o melhor para o país, talvez por outro caminho, de outro jeito, com outro método, mas todo mundo quer o melhor para o país. Não alimente a divisão, porque você não tem nada a ganhar com isso. Uma meia dúzia ganha com essa divisão e mais de 200 milhões só perdem, porque a gente só tem um país pior, um país cada vez mais dividido, um país com ar cada vez mais irrespirável. E não é isso que a gente quer para os nossos filhos. Porque se a gente não der um freio de arrumação nisso agora, se a nossa geração já sofre demais com isso, se o ar já está irrespirável, imagine daqui a 10, 20, 30 anos, nossos filhos e netos vão ver a barbárie ser normalizada. Assassinatos, trocas de ofensas, agressões sendo banalizadas com a desculpa de que estou lutando pela democracia, pelo meu candidato. Eu não quero que os meus filhos sejam agredidos pelas posições políticas e muito menos sejam calados ou cancelados porque votam em A e deixam de votar em B. Você também não quer, né? Então faça a sua parte. Não jogue o jogo dessa meia dúzia. Deixa o Neymar votar em quem ele quiser. Deixa o Tite defender a bandeira que ele quiser. Deixa o Paulinho do Bayer Leverkusen votar em quem ele quiser. É problema deles. Faça o seu. Faça a sua parte pelo Brasil. Contraponha as posições do Neymar, por exemplo. Mas não cala, não. Não tira o direito dele de falar, não. Porque hoje pode ser o direito dele que está sendo cerceado. Amanhã pode ser o seu. Amanhã você pode ser calado. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal.